e agora a gente vai entrar no miudinho da extensão mesmo, que é como é que a gente percebe essa materialização dessas ações enquanto modalidades, enquanto a organização mesmo mais prática dessas ações, enquanto proponente, enquanto avaliador. Então, modalidades extensionistas registradas, digamos assim, a essência das modalidades extensionistas, nós temos 5. A mais ampla delas é o programa de extensão. Geralmente, o programa de extensão ele nasce da conversa, do diálogo entre um conjunto de projetos de extensão. Eu estou falando geralmente, mas pode surgir a ideia de um programa de extensão e os projetos venham se maturando depois. Mas, em essência, o programa de extensão ele é um conjunto articulado de projetos. E o que é que junta esse conjunto de projetos? O que junta esse conjunto de projetos é um tema gerador amplo que possa ser o guarda-chuva, digamos assim, abarcar diversas ações. Então, essa característica é a característica principal do programa de extensão. Ele é amplo, ele geralmente é executado a longo prazo. Então, quando a gente recebe uma proposta de um proponente da nossa área que se dispõe a organizar um programa de extensão, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que esse programa ele precisa estar fundamentado num tema amplo e ele precisa trazer a reunião de vários projetos. Algumas pessoas em outras formações, de outras áreas, me perguntaram, certo, mas somente na minha área eu já tenho vários projetos de vários professores de várias áreas da minha área que dão conta. Isso também geraria um programa? Sim, também. A questão toda a gente vai trabalhar também, se for possível, interprofissionalidade. Então, como o programa ele é mais amplo, ele permite, inclusive, que a equipe, o grupo, alce voos mais altos, dialogue com profissionais que são de outras especialidades para além da dele. Então, essa materialização da extensão no programa, ela, para mim, a meu ver, é a mais rica, porque ela realmente consegue abarcar muito bem esse diálogo entre as profissões e esse diálogo com os outros setores da sociedade de uma maneira bem ampla. Também a gente tem, enquanto uma outra modalidade, o projeto de extensão. E aí, na análise, a gente chama atenção para uma coisa. É muito comum a gente conhecer o projeto enquanto técnica de escrita. Para tudo a gente faz projeto. A gente faz um projeto para o programa, a gente faz um projeto para o curso, a gente faz um projeto para o serviço, a gente faz um projeto de pesquisa, a gente faz um projeto de vida. Projeto é planejar. Então, enquanto técnica de escrita, cada uma das áreas que a gente atua, a gente tem algumas regras para a elaboração dessa peça escrita. No caso da extensão, o projeto ele aparece como uma modalidade específica, um jeito específico de se organizar ações de extensão. Ele diz respeito a ações que vão lidar com assuntos menores, tá certo? Ações processuais por um tema menor, com objetivos específicos, com um prazo menor. E na hora de elaborar a escrita dessa modalidade de extensão, ela difere um pouco do que a gente já está acostumado a fazer com os projetos de pesquisa que a gente tem. Então, nem sempre o que vai na justificativa da proposta de extensão é o que vai na justificativa do projeto de pesquisa. Nem sempre o que vai no objetivo específico é exatamente o que vai no objetivo específico da pesquisa. Então, é um pouco diferente enquanto técnica de escrita, tá certo? Mas, enquanto modalidade, o projeto, ele geralmente é a ação de extensão que abarca um tema ou um assunto menor, tá? E bem vinculado a uma área. Mantém todas as diretrizes da extensão podem estar presentes, né, na execução desse projeto, mas ele é um pouco menor. Como é que eu daria um exemplo disso? Eu tenho uma questão bem pontual de a nutrição envolvendo pessoas que têm diabetes.
por exemplo. E aí eu estou vendo que no ambulatório as pessoas têm uma dificuldade muito grande, às vezes, com alternativas de alimentação, ou com a compreensão de que alimento pode, que alimento não pode. Isso é bem específico. Então, eu posso, a partir daquilo que eu estou vendo, conversar com os meus alunos de graduação, conversar com essas pessoas que já estão lá no ambulatório e a gente montar uma atividade de extensão, uma proposta de extensão que vise resolver essa questão da diversidade alimentar para quem tem algum tipo de limitação, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão, um problema nutricional com a ausência de vitaminas ou excesso de alguma coisa, tireoide e coisas desse tipo. Veja que isso é tão específico da área de nutrição que isso compõe a atuação em um projeto, que é um assunto menor. Se eu estiver falando da saúde do idoso de maneira geral, este projeto que atua somente nesse ponto, ele pode se juntar com um programa maior. As outras 3 modalidades de extensão que a gente tem são os cursos de extensão, os eventos e a prestação de serviços, que é no próximo. Mas o curso de extensão, ele é realmente uma formação, uma atividade que se assemelha muito mais ao ensino, porque ele tem um conjunto articulado de ações, um caráter pedagógico, teórico, tem uma pessoa responsável, um corpo docente, uma carga horária, tem um processo de avaliação. Mas, Juliane, o que é que diferencia um curso de extensão de um outro curso qualquer que pode ser feito junto com a Propesc, junto com a Proacad? O que faz do curso ser de extensão é qual é o papel que, dentro da elaboração desse curso, vai ter o discente e os outros setores da sociedade. Como é que o discente vai atuar no seu protagonismo e como é que vai ser esse diálogo desse protagonista com os outros setores da sociedade. Esse aluno que foi colocado na equipe de execução do curso de extensão, ele necessariamente precisa participar desde o planejamento até a avaliação. A pergunta que eu mais escuto quando a gente está fazendo essa formação é assim, Juliane, e se só eu sei do assunto, o assunto é de ponta, é uma novidade que ainda não chegou para esse menino, como é que ele vai participar do planejamento? Uma coisa é você participar do planejamento, outra coisa é você fazer sozinho o planejamento. A gente não está dizendo aqui que a gente tem que pegar o aluno e dizer aí, olha, o assunto é esse, faz aí um curso. O que a gente está dizendo aqui, enquanto você, que é o professor, o proponente, que conhece aquele assunto, que conhece aquele novo saber e que precisa organizar aquilo para fazer o curso, o estudante de graduação que está próximo de você, ele vai perceber como é que se faz para organizar um curso de extensão. Como é que se faz para organizar uma temática, um tema, um assunto, em aulas, em módulos, em atividades, quais são as melhores atividades? Junto de você, enquanto está acontecendo o planejamento, ele vai aprendendo como é que se faz esse planejamento. É uma atividade de formação por isso. E a gente acredita que, às vezes, só a gente é que consegue fazer toda essa elaboração, mas tem situações em que o aluno olha e faz, professor, o senhor não está achando que é muito conteúdo para uma aula só, não? Isso já é uma contribuição que ele está dando, ou percebendo o perfil do público-alvo que talvez seja muito parecido com ele. Outros alunos de graduação. Ele também pode indicar recursos que ele conhece de última geração, que às vezes a gente não conhece. Eu digo logo que eu não conheço. Eu pegar esses meninos de graduação, eles me dão um banho em matéria de recurso para apresentações, para aulas, para seminários. Eles conhecem muita coisa. Então, tudo isso está acontecendo no momento de planejamento do seu curso. Ele está ali contribuindo para esse momento de planejamento. Isso é protagonismo. Se eu vou precisar para esse meu curso chamar alguma pessoa de fora para ministrar o curso, então ele já vai aprender comigo como se faz esse convite para o professor de fora. Se vai precisar de fomento para ele vir, como se faz a captação desse fomento para esse professor vir. Então, ter o aluno de graduação na execução de cursos de extensão, enquanto protagonista, funciona dessa maneira, e ele estar integrado em todo esse trabalho que a gente está fazendo. A gente estava conversando com uma professora a semana passada e ela convidou todos os alunos para participar de uma formação parecida com essa que a gente está fazendo para vocês, mas ela pediu que essa formação fosse feita para os discentes da equipe de execução. E aí,
essa formação, os meninos começaram a dar sugestões para ela sobre o desenrolar do projeto durante a nossa formação. Eles foram tendo insights de como o projeto poderia melhorar e andar mais próximo das diretrizes da extensão durante essa formação. Então, assim, foi uma demonstração muito interessante de como eles foram chamados para aprender e passaram a ensinar nesse movimento dialógico freiriano. Então, esses cursos, eles... E como é que faz, Juliane? Desculpa. Como é que faz, Juliane, para o diálogo com os outros setores? Até agora você só falou com o aluno da gente. E o curso, às vezes, é pensado muito rapidamente pela gente. Às vezes, o curso é só para aluno de graduação da UFPE. Vamos pensar, o único aluno de graduação que existe na região é o da UFPE. Então, por que não ampliar esse convite de participação para alunos de graduação de outras universidades, de outras faculdades, ou enquanto membro de equipe de execução, ou enquanto membro participante desses cursos? Por quê? Porque se eu estou fazendo a formação do meu aluno de graduação da equipe de execução, ele também vai estar participando da execução. Na hora que eu estiver dando o curso, o aluno vai estar lá junto comigo, vendo como é que isso acontece, vendo como é que são as reações. Ele vai estar participando dos diálogos com pessoas que vêm de outras formações, de outros lugares, de outras faculdades, de outras universidades, de outros estados. Ele vai estar assistindo profissionais que são de outras instituições, falando com as pessoas daqui e percebendo essa troca. Então, nós temos um diálogo com esses outros setores da sociedade nesse momento também da execução. E como é que vai ser essa troca, Juliane? Cada aula é uma troca. Então, aquilo que vem daquela aula já é material para repensar, reorganizar e replanejar a próxima aula do curso. Então, quando a gente pensa em curso de extensão, a gente também tem que pensar que, mesmo que o assunto do curso que eu quero dar seja de ponta, nenhum graduando viu ainda, como o nosso papel é de formação, então, chamar esse aluno para o planejamento desse curso já é formação. Chamar esse aluno para participar desde desta etapa já é protagonismo para ele. O mesmo que se diz do curso de extensão, pode-se dizer dos eventos de extensão. Os eventos, eles são ações de interesse acadêmico, não é? Que visam ampliar, divulgar os conhecimentos que são produzidos ou reconhecidos pela universidade. Reconhecidos porque existem alguns saberes que a universidade reconhece como saberes, mas ainda não são trabalhados dentro das estruturas curriculares dos cursos. Congressos, simpósios, seminários, os alunos que participam desde a elaboração do planejamento desses eventos de extensão até a avaliação, eles estão sim exercendo o seu protagonismo, mesmo que o aluno não tem condições de ir na Proplan e pedir dinheiro. Não, mas ele tem condições de acompanhar você até a Proplan e observar como é que é o diálogo, como é que é a forma de resolver aquilo. Principalmente porque a universidade ela acaba se retroalimentando em matéria de profissionais. Esse aluno que passa pela gente na graduação, acaba passando pela gente na pós-graduação e acaba voltando nos concursos para ser aluno da instituição. Então, se ele já tem essa formação, ele reconhece esses caminhos por onde ele precisa passar, porque ele teve essa formação no âmbito da extensão. E a última modalidade, a próxima, é os serviços de extensão. Eu confesso que essa para mim é a modalidade que é um pouco mais complicada de compreender para mim, para a Juliene, porque ela às vezes se confunde muito com o projeto. Mas se eu fosse destacar qual é a característica principal dessa ação de extensão, é que ela sempre vai tratar de uma tarefa profissional fundamentada em técnica da área. Então, assim, um serviço de extensão da enfermagem, ela tem que ter as técnicas e habilidades da enfermagem sendo aplicadas. Um serviço de fonoaudiologia são as técnicas e habilidades da fonoaudiologia aplicadas àquela atividade. Um serviço do odonto também